A gente começou o TJ Aparecida de hoje falando, né, que esse mês de junho é um mês de conscientização, combate à violência contra a pessoa idosa. A violência física, psicológica, financeira, patrimonial, negligência e abandono estão entre as principais violações enfrentadas pela população idosa. Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar aqui com a Adriana Viel, ela que é advogada e cofundadora do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa. Oi, Adriana, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso TJ Aparecida. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui na TV Aparecida e o BDPI cumprindo o seu objetivo, que é falar sobre a temática da pessoa idosa. Adriana, para a gente começar, né, o que representa essa campanha Junho Violeta? Por que é tão importante, mesmo nos dias de hoje, a gente falar desse assunto da violência contra a pessoa idosa, né? Só o dia 15 de junho não é suficiente, né? Precisamos aproveitar esse mês todo de junho e debater o assunto, porque a dificuldade hoje em dia das pessoas saberem o que é o certo, o que é o errado, o aspecto da educação e o tratamento que uma pessoa está dispensando a outra precisa de uma ajuda, né? Então, esse falar nesse mês de junho, debater, orientar, conscientizar que a pessoa idosa, ela precisa de cuidados, de atenção e um tratamento cordial, menos violento, a gente não pode deixar de passar, de falar isso a todo momento, né? E esse mês de junho é uma campanha para fortalecer o 15 de junho, que é uma data internacional. E, Adriana, a gente sabe que, infelizmente, a negligência, né, a violência psicológica, o abandono estão entre as principais ocorrências, né, ocorrências contra os idosos. Mas como que identificar? Como que a família, de repente, vizinhos, amigos, podem identificar que esse idoso está sofrendo isso? De repente, se ele vai para uma casa, fica numa casa de recuperação, de repente, quando a família visita, como identificar? Ou então, assim, se ele é assistido por uma família, como que um amigo ou um vizinho pode identificar que ele está sofrendo algum tipo de violência? Não é tão fácil essa identificação. A gente precisa ter muito cuidado, porque uma falsa denúncia, isso pode ocasionar uma problemática para a pessoa que é o denunciante. Então, a gente tem que procurar sempre ter um olhar atento, né, mais técnico, para ver se realmente aquela situação é realmente de violência, né? Porque a gente pode estar lidando com um idoso que está em início de demência, né? O trato diário, quem lida com a pessoa idosa sabe das dificuldades, né? Mas sempre que notar, realmente tiver um indício, né? Uma convicção de que essa pessoa está sofrendo maus tratos, precisa procurar todo o canal possível para essa denúncia, né? Eu sempre oriento que ou procure um advogado, uma orientação melhor, né? Ou utilize o que você tem mais próximo de você no município. Adriana, a gente fala também, né, da violência financeira, violência patrimonial, que tem crescido e muitas vezes acontece dentro da própria família, sempre envolvendo ali algum familiar. Nesse caso, como resolver, como tentar detectar essa violência patrimonial, essa violência financeira? As instituições, elas também podem fazer algum tipo de denúncia? A maioria da violência é gerado dentro de casa, né? Junto a quem cuida do idoso, né? As pessoas mais próximas. Antigamente, a gente tinha a maior parte dos agressores seriam os filhos. Hoje, as filhas aparecem também nos dados estatísticos como agressoras, né? Que são geralmente as que mais cuidam, né? Função das mulheres, né? Até hoje, né? As primeiras cuidadoras. E também aparecem hoje os netos. Então, você é idoso, está dentro da sua casa, não é? Às vezes a casa é do idoso e as pessoas que continuaram residindo lá, né? E
como que esse idoso vai agir? Como que ele vai reagir? Daí eu digo, se o idoso está em plena capacidade mental, ele tem que tomar essa decisão. Ele tem que procurar um meio de colocar esse agressor para fora. A gente finalizar, a senhora falou no começo, né, que tem que procurar os órgãos competentes, mas assim, a gente tem o Disque 100. O Disque 100 ainda é um caminho que esse idoso pode procurar, que de repente algum familiar também pode procurar para ajudar. Onde mais pode ser procurado? O Disque 100, sem dúvida alguma, é o melhor canal que uma pessoa pode utilizar. Por quê? Vou até explicar a função do Disque 100. Você liga para o Disque 100 e ele garante o seu anonimato. Então, a primeira coisa, quem liga para o Disque 100 não pode contar para os outros que se utilizou desse meio. Porque senão a própria pessoa denunciante está abrindo mão dessa garantia, né, dela não ter a sua identidade divulgada. O Disque 100, a partir do momento que ele recebe essa denúncia, ele dispara. O Disque 100 está lá no governo federal, lá em Brasília, né? O órgão vai disparar para a Secretaria de Saúde local, para a Assistência Social local, para o Ministério Público da cidade, dentre outras instituições. Então, já se consegue, a partir do Disque 100, que a problemática seja verificada em loco, com o olhar de pessoas técnicas, para chegar a uma conclusão mais verídica. Perfeito, Adriana. Muito obrigada pela sua participação e disponibilidade em nos atender hoje. Muito obrigada.